Queridas irmãs e irmãos, celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum. Domingo em que Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O evangelho de hoje, não só por causa dessa frase, é muito especial. Ele está dividido em 3 partes. Uma primeira sessão em que Jesus louva e bendiz a Deus Pai, porque ele escondeu as coisas do reino aos sábios e aos entendidos e preferiu revelá-las aos pequeninos. A segunda parte do texto diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a terceira parte é esse trecho que eu citei inicialmente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que nós temos aqui nesses textos tão bonitos, tão fortes? Em primeiro lugar, eu penso que esses textos se dirigem aos discípulos de Cristo, como todos os outros, poderíamos dizer, mas esse fala exatamente para o discipulado, para o seguimento do Senhor. Esse vinde a mim é uma vocação, é um convite que o Senhor faz a todos nós, para segui-lo como aquele que é manso e humilde de coração, aquele em quem nós encontramos descanso. Então, Jesus é aquele de quem nós devemos aprender a humildade e a mansidão. Por isso, na primeira leitura, nós temos a profecia de Zacarias falando que o Messias virá montado num jumento. Essa leitura, vocês sabem, refere-se ao Domingo de Ramos, né? Quando a gente então lembra que Jesus entrou em Jerusalém, a cidade santa, montado num jumento. Não com um cavalo ou com tropas, como faziam os romanos do outro lado da cidade, mas ele entrou pela porta dos pobres, né, pelo caminho dos pobres, de uma maneira humilde, não impositiva, mas montado num potro de jumento, num filhote de uma jumenta. E esse Messias, que assim se apresenta na humildade, diz o profeta Zacarias, ele é um Messias que contraria todas as expectativas do seu tempo a respeito do Messias. Jesus é o Messias da cruz, é o Messias do serviço, é o Messias que opta pelo caminho da humildade. E esse é o jugo suave de Jesus. O jugo daquele que se esvazia de si mesmo para descer até nós e assumir a nossa condição humana, até o ponto de morrer de cruz, de morrer de uma morte ignominiosa, vergonhosa na cruz. Cristo se despoja. Ele escolhe esse último lugar. E os discípulos de Jesus são convidados a fazer o mesmo percurso que ele fez. Vinde a mim. Esse vinde a mim poderia ser entendido também: vinde após mim, vem depois de mim. Assume também esse lugar, esse jugo que eu mesmo assumi. Esse jugo que no tempo de Jesus tinha a ver com o ideário que o rabino colocava para os seus discípulos. O ideário de Jesus é esse ideário do autoesvaziamento. E Paulo vai dizer isso de uma outra maneira na segunda leitura, ao falar do Espírito Santo, que nos faz entrar no dinamismo do reino de Deus, não segundo a carne. Paulo nos convida a matar em nós o dinamismo da carne e a entrar no dinamismo do Espírito, para fazer parte desse processo de nova criatura em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs,
Esse Evangelho é um grande desafio para todos nós, porque ele situa o discipulado de Cristo, o seguimento de Jesus Cristo, naquele lugar do desconforto, naquele lugar da dúvida, naquele lugar da incerteza e da insegurança. E como é difícil para nós esse lugar? Nós queremos segurança, nós queremos certezas, nós queremos nos sentir seguros. Por isso, a gente muitas vezes esquece-se do Evangelho e opta pela autossuficiência. E até fabrica uma religião mais ou menos moldada a esses nossos desejos, esquecendo-nos de que o Evangelho nos convida para esse lugar de Cristo, que é o lugar da cruz, o lugar da entrega confiante nas mãos do Pai. Vinde a mim e eu vos darei descanso. Não é o descanso que a gente encontra e conquista, mas é o descanso que o Senhor mesmo pode nos dar. Não é aquele descanso, não é aquele jugo leve que nós vamos buscar por nossas próprias forças, mas aquele que só Deus pode nos dar, como deu ao seu Filho Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho fala para nós hoje. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, nós estamos vivendo em confinamento. E quantas vezes para nós é difícil assumir essa condição atual? É uma condição difícil, ficar dentro de casa, fechado. Isso pesa profundamente em alguns momentos, né? Mas é necessário abraçar. Abraçar como Cristo abraçou a cruz, nós devemos aqui abraçar esse momento. E não pensar que somos super-homens ou super-mulheres, imaginando que nada vai acontecer conosco. Não. Precisamos assumir a nossa fragilidade. Precisamos assumir que nós estamos em acabamento. Precisamos assumir que nós somos vulneráveis. E esse lugar hoje de vulnerabilidade, de fraqueza, esse lugar de pessoas em acabamento, de fragilidade, é o lugar que Cristo quis ocupar quando assumiu a nossa condição humana. É nesse lugar que ele nos encontra. É nesse lugar que nós encontramos a ele, que nos convida, vinde a mim. Então, meus irmãos e irmãs, nós só poderemos encontrar a superação desse momento no dia e à medida em que abraçarmos com Cristo esse lugar que ele mesmo assumiu, para fazer com ele esse caminho. Por isso, na oração do dia, a liturgia diz: ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído. Deus, pela humilhação do seu Filho, nos reergueu. Se nós queremos nos reerguer, é necessário, então, assumir com ele esse lugar dos últimos, esse lugar da fragilidade, esse lugar dos pequenos, esse lugar da humildade. É preciso querer sentar no burrinho e não no cavalo branco, né, bonito, para entrar em Jerusalém. É preciso querer assumir o lugar da cruz, como Cristo. É preciso querer assumir o estar entre os dois ladrões. É preciso olhar para si mesmo hoje e dizer: eu posso ser um que infecto os outros com a minha presença, eu posso ser um que vou ser infectado, me expondo como se eu fosse um super-homem ou uma super-mulher. Meus irmãos e minhas irmãs, a nossa fé nos ensina a viver, e a viver nesse tempo difícil e desafiante. Cada um de nós hoje é chamado a assumir com Jesus esse lugar dos últimos e dos pequenos, a quem Deus deseja revelar os segredos do seu reino, a quem Deus deseja mostrar aquilo que ele esconde aos arrogantes, aos sábios e aos entendidos. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes. Não sejamos desse tipo, porque nós seguimos aquele que se fez humilde, sem precisar. Ele tinha a condição divina, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a nossa condição humana.
que cada um encontre nesse caminho da cruz, nesse caminho do autoesvaziamento, nesse jugo suave de Jesus, que é o próprio Espírito Santo, o viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Que a gente possa aceitar o momento como ele se coloca para nós e encontrar dentro dessa aceitação aquilo que pode ser feito, sendo solidários com as pessoas que estão sofrendo mais do que nós, podendo fazer aquilo que está ao nosso alcance e fazendo, e sendo com Cristo pessoas que vão anunciar para o mundo uma outra mensagem, a mensagem de que o ser humano depende de Deus. Deus é a fonte da nossa vida, da nossa realização e da nossa alegria. Continuando com a oração do dia, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria. A alegria vem de Deus, não dos nossos esforços, não da nossa arrogância. Que cada um possa então se reconhecer nesse evangelho e nesse convite que o Senhor faz para todos nós hoje. Vinde a mim, aceitem o jugo suave, porque quando a gente se reconhece pequeno, frágil, pobre e nu diante das diversas situações da vida, nós realmente somos livres. O jugo fica pesado quando a gente diz para nós mesmos que a gente pode tudo, quando a gente pensa que a gente tem que corresponder a tudo e a todos, quando a gente acha que a gente tem todas as possibilidades do mundo e na verdade a gente não tem. Quando a gente pensa que não há limite, mas há. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho é uma grande escola de sabedoria para todos nós, em que o próprio Cristo vive aquilo que ele nos ensina, em que o próprio Cristo se torna um modelo para nós. Modelo de seguimento, modelo de confiança e de amor ao Pai, modelo, então, de humildade. Que tenhamos uma boa semana e que a lição dessas leituras que a liturgia nos oferece e também nas orações, a gente possa, então, seguir por um caminho que nos conduza às alegrias que o Senhor prepara para nós. Amém.